Fala galera do GV, aqui é o professor Eduardo Barreto e na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de zoologia falando sobre o filo quinidários. Bom, os quinidários, meus amores, são as águas-vivas, são as anêmonas, os corais, as gorgônias e as hidras. Esses são os principais representantes do filo quinidário, belezinha? Compreende aí aproximadamente 11 mil espécies conhecidas. Então é um filo bem grandão em diversidade, tudo bem? Eles têm uma tendência a formar colônia. O que é uma colônia para a biologia? Colônia, moçada, são vários indivíduos da mesma espécie que formam um corpo só, como se vários indivíduos fossem coladinhos uns nos outros, tudo bem? Isso é uma colônia verdadeira. Tem um ciclo de vida dimórfico. Lá na frente a gente vai compreender melhor sobre a alternância de geração. São animais aquáticos, 100% aquático. Você não vai encontrar um quinidário em ambiente terrestre. Podem ser bentônicos ou planctônicos. Bentônicos, meus amores, significam dizer que vivem no chão ou próximo ao chão do oceano. Planctônico fica na massa d'água, fica ali no meio da água boiando, certo? São animais carnívoros, suspensivos e associados a alga simbionte. A gente já vai aprofundar sobre isso. Bom, aqui eu tenho uma fotinho para vocês da diversidade desse filo. A gente tem as anêmonas, as águas-vivas, as hidras, que são pólipos, são parecidos com coraizinhos, só que de água doce, e as gorgônias e os corais, que são animais, para mim, um dos mais bonitos do planeta. Apesar de ficar parecendo uma pedra, ele não é uma pedra, tá, meus amores? Os corais são animais. Bom, quais são as características desse filo? Por que esse grupo é mais evoluído que os poríferos? Primeiramente, moçada, ele já é diblástico, ele já consegue fazer a gastrulação, então ele consegue ter duas camadas de células germinativas, o que vai fazer com que ele tenha tecidos verdadeiros. Um probleminha que os poríferos tinham, né? Os poríferos, eles não apresentam tecidos verdadeiros. Nós falamos sobre isso, se você não lembra disso, vai lá na aula anterior, a gente falou bastante sobre isso, tudo bem? Eles vão possuir simetria radial. O que é simetria radial? Bom, molecada, a simetria radial diz o seguinte: se eu pegar aqui um coral ou uma água-viva e cortá-lo nesses eixos aqui, note que eu sempre vou ter lados iguais. Diferentemente de vocês. Vocês, ao serem cortados ao meio, só tem uma posição de cortar ao meio para ter dois lados iguais, que é assim, né? Na vertical. Então, meus amores, a sua simetria é simetria bilateral. A simetria dos quinidários é uma simetria radial. Belezinha? Possuem quinidócito. Quinidócito, moçada, é a célula mais característica do filo quinidária. Tanto é que deu o nome ao filo. O filo quinidária é por conta dos quinidócitos, a célula mais importante desse grupo. Lá nos poríferos, lá nas esponjas, a célula mais importante era o coanócito, beleza? Coa de filtrador, certo? Aqui é quinidócito. Uma característica que é interessante é que esses animais têm tubo digestivo incompleto. Isso significa dizer que esses animais vão apresentar boca, porém não vão apresentar ânus. E isso é um probleminha, porque se você não tem ânus, você não consegue se alimentar a hora que você quer. Quando você não tem, você tem que ingerir o alimento, digerir esse alimento, eliminar as fezes pela boca, afinal de contas é o único lugar que tem para sair as fezes, e aí sim você pode comer novamente. Tudo bem até aí? E exibem a alternância de geração lá na fase reprodutiva. Quando a gente chegar lá em reprodução, a gente aprofunda legal sobre isso daí, que é bem interessante, bem diferente, inusitado dos outros animais. Bom, aqui, moçada, eu tenho um quinidócito. O que é o quinidócito? Bom, todos sabem que quando a gente encosta em uma água viva, dá aquela sensação gostosa de queimadura, que do nada você está aqui de boa dentro da água, bate aquela água viva que assim na costela, você queimou. Na verdade, meus amores, o que está acontecendo é que a água viva não te queimou, afinal de contas não dá para fazer fogo debaixo d'água. Ela liberou uma substância urticante. Essa substância urticante é utilizada para a defesa da água viva ou para a obtenção de alimentos. Tudo bem até aí? E como que funciona essa parada? Primeiramente, a água viva, quando você está dentro da água, lá na praia, a água viva não te persegue. Afinal de contas, ela não tem olho. O sistema nervoso dos quinidários é difuso, não tem cérebro. Então também não vai ter olho. Tudo bem até aí, meus amores? Então, ó,
Cara, se não é a água-viva que está te seguindo, o que está acontecendo então? Na verdade, é você que encostou na água-viva. Não foi nem a água-viva que encostou em você, tudo bem? Então, o que acontece? Quando você encosta na água-viva, você aciona o gatilho, essa estrutura presente nos quinidócitos, beleza? E ao acionar esse gatilho, a célula libera uma substância, dá uma descarga dessa substância urticante que dá essa sensação de queimação ou até mesmo pode paralisar. Existem águas-vivas lá na Austrália, por exemplo, chamada de vespa marinha, que consegue aí matar um ser humano em meia hora, por exemplo. Quais são as contribuições biológicas? Ou seja, aquelas características que surgiram nesse grupo. Foi um grupo, moçada, muito importante do ponto de vista da evolução, porque trouxe várias novas estruturas que até então não tinham na natureza. Estruturas essas que terão também nos próximos grupos. Quais serão essas estruturas? Primeiramente, são os animais diblásticos. Interessante, 2 camadinhas. Cavidade gastrovascular. Se hoje nós temos estômago, é porque essa brincadeirinha de começar a ter uma região interna no corpo para digerir o alimento surgiu aqui nos quinidários. Mas aí fica uma atenção, um pontinho aqui, uma casquinha de banana que pode te pegar aí na hora da prova. A digestão dos quinidários é intracelular, ela ocorre dentro das células. Apesar de ter uma cavidade gastrovascular, não vai acontecer dentro dessa cavidade, tudo bem? Essa cavidade apenas inicia o processo de digestão. Esse processo ele vai ser terminado lá dentro da célula, belezinha? Tentáculos, foram os primeiros animais a apresentar tentáculos, foram os primeiros a apresentar células nervosas, primeiros a ter algum tipo de locomoção, ter músculos para poder se locomover de um lado para o outro, e foi o primeiro grupinho aí também a ter várias formas, vários formatos. Aqui eu tenho a forma polipóide. Existem 2 formas típicas dos quinidários, a forma pólipo e a forma medusa. A forma pólipo é a forma dos corais, das anêmonas, certo? A forma medusa são as águas-vivas, certo? Na forma polipóide é a forma mais diversificada do filo, beleza? A reprodução sexuada e formação de colônias. Por exemplo, a grande barreira de corais, ela foi feita graças a essa formação de colônias, vários indivíduos se fundindo ali. Quando a gente olha um coral, um grande coral, por exemplo, a gente tende a achar que é um único animal, mas na verdade dentro do corpinho do coral existem centenas, às vezes milhares de indivíduos, de seres daquela espécie, formando um corpinho só, como se fosse um megazord. Então, é exatamente desse jeito. Eles podem ter uma estrutura tubular e calcária, algo que é bem interessante. Por isso que os corais, muitos deles, têm essa aparência de pedra, algo mais rígido. Porque o que acontece? Eles constroem ao redor do seu corpinho um esqueleto calcário, belezinha? E esse esqueleto serve, obviamente, para a proteção, belezinha até aí? Acontece que esses animais, eles são animais mixotróficos. Peraí, professor, não sei o que é isso. Existem os autotróficos, aqueles seres que produzem o próprio alimento. Existem os heterotróficos, que não produzem o próprio alimento. Os mixotróficos são seres vivos que irão fazer um pouquinho dos dois. Vão produzir um pouquinho de alimento, mas também irão se alimentar de outro organismo vivo. É o que acontece, por exemplo, com as plantas carnívoras, belezinha? Também acontece com os corais. Nos corais existe uma alga que vive no corpinho dos corais, que dá a cor dos corais e, além disso, fornece açúcar ao coral através do processo da fotossíntese. Então vamos lá, os corais fazem fotossíntese? Fazem, mas na realidade quem está fazendo a fotossíntese são as algas que vivem no corpinho desses corais. E um grande problema que vem sendo abordado no Enem é o famoso branqueamento de coral. Devido ao aquecimento das águas e à poluição nos oceanos, essas algas são extremamente sensíveis e acabam morrendo. Quando elas morrem, o coral também morre. É o que a gente chama de associação mutualística, certo? E tem o famoso Nemo. Então, aqui, moçada, a gente tem uma anêmona, certo?
O peixinho Nemo, ele tem uma proteção contra aquelas características urticantes do quinidócito, beleza? Só que se essa proteção falhar, o coral, a anêmona, come ele. Forma medusoide. A forma medusoide, moçada, é a forma de água-viva. Vai ser encontrada em quase todos os grupos dos quinidários, exceto o Montozoa. Tem esse formatinho de cuia, né, o formato típico de uma água-viva. É pelágico, ou seja, vive lá na água. E no meio da massa d'água, a boca desse animal é diferente. Porque lá nos corais, a boca era virada para cima, né? Aqui não. Aqui a boca é virada para baixo, certo? Bom, note que eles têm grandes tentáculos. Esses tentáculos são repletos de quinidócitos. Se um peixinho, se um camarãozinho passar por ali, ele libera aquela substânciazinha, com o próprio tentáculo, leva o animal até a cavidade gástrica para ser digerido. Tudo bem? Aqui tem mais exemplos. Isso daqui, moçada, chama-se caravela. Apesar do fato de que dificilmente a gente tem medusas coloniais, a caravela ela é uma colônia. Quando a gente vê isso daqui, na verdade não é um animal, são vários, milhares de animais. E aqui, note que eu tenho animais que serão responsáveis pela flutuação do bicho, fazendo com que ele se locomova mais rápido nos oceanos, por isso ele é chamado de caravela. Aqui dentro tem uma grande quantidade de ar, faz com que esse animal fique boiando, bate o ventinho, leva mais rápido pelo oceano. Aqui embaixo eu tenho outros indivíduos da colônia que são responsáveis por alimentar e defender o organismo. Na época de reprodução das águas-vivas, moçada, é extremamente comum acontecer isso que está aqui na foto. Imagine você tomar um banho, dar um mergulho, um tibum em uma água dessa. Misericórdia, não vai dar muito certo. Como que é a reprodução? Primeiramente, a reprodução ela pode ser assexuada ou sexuada. Assexuada sem mistura de material genético. Sexuada com mistura. Vamos lá. Primeiro tipo de reprodução é a assexuada do tipo brotamento. Belezinha? Como que vai ser esse brotamento? Do nada, igual tá aqui, ó. Aqui tem uma hidra, maneirinha, bonitinha, na paz de Cristo dela. Aí do nada começa a multiplicar por mitose novos indivíduos aqui, ó, um novo grupinho de células formando um novo indivíduo. Show? Note que geneticamente esse cara é igual a esse menorzinho. Legal. É graças a esse brotamento que a gente consegue formar essa grande quantidade de coral que a gente chama de barreira de coral, tá? E tem a reprodução sexuada. Nesse caso aqui, ó, tá mostrando uma reprodução sexuada. Os corais jogam os seus óvulos e os seus espermatozoides na água e na água mesmo o espermatozoide tem que achar o óvulo. Show? Só que quando o coral joga esse monte de óvulo na água, molecada, parece festa no oceano, porque inúmeros organismos vão se alimentar desse óvulo aqui, tudo bem? Por isso que a quantidade que ele libera é gigantesca, por conta do fato de que tem muita predação nesses óvulos. E aqui tem a alternância de geração. Como que vai ser isso, moçada? Em muitos quinidários, existe a alternância de geração. Uma fase da vida vai ser pólipo e a outra fase vai ser água-viva. Como que vai funcionar essa história? Eu começo aqui pelo pólipo, um coralzinho, está lá no chãozinho do oceano. Ele começa a crescer, se desenvolver. Quando chega a época dele se reproduzir, note que ele tem essas camadinhas, né? Dá para notar que é como se fossem várias pecinhas encaixadas umas nas outras. Quando chega a época de reprodução, ele libera um pedaço desse, uma camada dessa daqui, chamada de éfira, uma larva, tudo bem? Essa larva, ao crescer, em vez de formar um pólipo, na real ele vai formar uma medusa, uma água-viva, tudo bem? As águas-vivas, moçada, normalmente existe a água-viva macho e existe a água-viva fêmea. Na natureza, eles vão liberar gametinhas na água, vai nadar uma água-viva do ladinho da outra, uma libera o óvulo, a outra libera o espermatozoide. Vai haver a fecundação, formando uma outra larvinha chamada de plânula. Essa plânula, quando crescer, em vez de formar uma água-viva, não, forma um pólipo. Então, note que eu tenho uma alternância de geração. O filhote do pólipo é a água-viva e o filhote da água-viva é o pólipo.
Belezinha? Olha que interessante, moçada. Na fase poliploide, na fase dos pólipos, quando ele vai se reproduzir, a reprodução é do tipo assexuada. E aí tem algumas vantagens. Qual é a vantagem da reprodução assexuada? É o fato de conseguir produzir muitos indivíduos e de não precisar ter um parceiro, certo? Agora, quando entra na fase medusoide, a reprodução é do tipo sexuada. Tem que ter lá o óvulo, tem que ter o espermatozoidezinho para haver a fecundação. Então, nessa alternância de geração, os quinidários conseguem ter o melhor das duas características. E isso é bem interessante. É uma peculiaridade desse grupo aí. Bom, meus amores, espero que vocês tenham curtido essa aulinha de hoje. Vai lá na plataforma SAIS, façam as atividades online. Eu estou de olho em vocês, estou verificando quem está fazendo e quem não está, tá bom? Qualquer dúvida, me mande mensagem. Beijão, estou morrendo de saudade. Até a próxima, meus amores.